Boa noite. Boa noite. Nós estamos aqui mais uma vez, mais uma noite, né, essa semana maravilhosa. Eu gostaria de saber quantos aqui que estão nesta noite estão vindo pela primeira vez. Uma eu já conheço aqui, Carla, né? E tem mais alguém que está vindo pela primeira vez essa noite? Mesmo que seja irmão nosso, né, adventista de outra igreja, levanta a mão só para a gente saber. Seja muito bem-vindo, né? Os demais irmãos têm vindo aí desde sábado. Quantos vieram todas as noites até agora? Amém. Né, estamos aí, não chegamos nem na metade ainda da semana, mas tem sido maravilhosa. Queria cumprimentar também os nossos amigos que estão nos assistindo ao vivo pela internet. Né, ontem tivemos algumas pessoas que inclusive interagiram aqui. O e-mail é evangelismo@iasdmadureira.org, certo, Marcelo? Né, você está colocando aí para que as pessoas possam manda um e-mail para cá, né, dando um alô, dizendo que você está assistindo, o que você está achando, está sendo colocado aí, né? Então você vê aí esse e-mail, né, que está aqui abaixo e você vai poder interagir conosco. Bom, se você nos visita pela primeira vez e ainda não conhece a igreja, queremos lhe informar que nossos banheiros são lá atrás e lá atrás também tem bebedouros. Se você por um acaso passou pela recepção e o seu nome não foi anotado, levante a sua mão, fique com a mãozinha levantada, vai ter alguém anotando o seu nome, porque você não pode deixar de participar do sorteio que nós teremos. Temos brindes bastante, os brindes são bem legais. Também queríamos saber quem não tem Bíblia, quem não trouxe as suas Bíblias hoje. Por um acaso tem alguém que está nos visitando, alguém que não trouxe Bíblia? Pode ficar com a mão levantada. Levanta mais a mão. De repente veio direto do trabalho, né? Nós temos Bíblias Só levantar aqui a mão. Nós temos Bíblias para emprestar para você, tá bom? E o último aviso, ao término do programa, nós temos aqui embaixo, um lanchinho todo especial, preparado com muito carinho, para ficarmos juntos um pouquinho, confraternizarmos, ok? Então, quando terminar, nós lá embaixo vamos estar juntinhos lanchando. O mundo está terrível, né? O mundo está envolto em trevas, muita tragédia, descrença total no ser humano, né? E quando você pensa que já tentou de tudo e tudo falhou, tenha certeza de uma coisa: há uma forte mão a te oferecer. A última esperança. Convidamos a equipe de louvor, o Ministério de Louvor, para louvar o nosso Deus. E vamos então adorar nesse momento. Deus.
esconderijo do Altíssimo, a sombra. Vamos falar, gente. Vamos falar junto? Aquele que habita No esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Ele é o nosso refúgio, nossa fortaleza. Socorro bem presente na angústia, na tribulação. Esse é um hino de louvor, uma oração do grande rei Davi, onde a gente pode reafirmar que realmente a gente está protegido no nosso esconderijo, ao nosso Deus. Amém? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno ou flecha vão me atingir, pois eu me escondo em ti. amém, Senhor. E tu me cobrirás com tuas penas, sob suas asas estarei seguro. A tua fidelidade é meu escudo. E tu me cobrirás com tuas penas, sob tuas asas estarei seguro. A tua fidelidade é meu escudo. Ele é o nosso refúgio, nossa fortaleza. Vamos declarar isso essa noite. Deus em quem eu sempre confio. Nada pode nos atingir. Nenhum laço, Nem veneno, nem veneno ou flecha vão me atingir, pois eu me escondo. Mil podem cair ao meu lado e 10.000 à minha direita. por quem? Pelo Senhor eu ficarei em pé, e praga nenhuma nem mal chegarão à minha tenda. O meu Senhor é minha salvação, meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno ou flecha vão me atingir, pois eu me escondo em ti. Podeis assentar. Bom, agora é a hora do sorteio. Sei que é uma hora bem esperada. Então, agora nós vamos tirar o nome aqui de quem vai ganhar os brindes.
Acho que é Dáurea Maria. Dalva. Ah, Dalva. Vem, Dalva, vem aqui Que na frente. bênção, primeira vez. É isso aí. Olha, esse é um DVD. Gente como Jesus. Essa é a primeira vez que vem aqui também. É? Você mesmo, Carla. cara. Gente como Jesus. Saudação, né? É a próxima, ou o próximo. Rebeca Vitória. Ah, Rebeca. Ela me recepcionou lá embaixo. Saudação para Rebeca também, né? Primeira vez que ela está vindo, né? Laura. Laura de Cascadura. Ah, saudação para ela também, né? Que bom, Laura. Que Primeira você vez também? Tá vindo aí hoje? E agora só aqueles que vieram a primeira vez. Se você que já ganhou alguma coisa ganhar, você vai poder escolher. Tem livros ali, não precisa repetir o brinde, né? Valéria. Aí, Valéria. Valéria de Madureira. Aí, Valéria, você já ganhou a semana, né? Então vai poder escolher. Pega ali os livros ali, irmão. Vem, Valéria, Tem. você merece. Não precisa repetir o brinde, né? Você vai ganhar outro brinde. Nós temos ali o livro. Escolhe aí, Aqui, ó, Valéria. Beneficência Social, Tempo de Esperança e Ainda Existe Esperança. Tem 3 para você escolher aqui. Beneficência Social. Ok. Saudação para ela. Vem cá. Bom, amanhã tem mais. O pastor pede para os membros da comissão permanecerem após o culto, que ele quer ter uma reunião bem rápida para tratar de em relação a pessoas que vão se batizar essa semana, ok? As pessoas tomaram a decisão durante a semana aí, né? Então, tá dado o recado, não saia quando terminar o culto, só os membros da comissão. Vamos continuar então louvando o nosso Deus. Vamos nos levantar? Nós temos um Deus que não mente, um Deus que cumpre as suas promessas. Deus de promessa, um Deus que cumpre suas alianças. Deus de promessas. Se você quiser participar da oração, logo depois, aqui à frente, pode vir. Cinge os teus olhos, sem atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos
Uma boa noite a todos. Vou convidar os irmãos que puderem para nós ficarmos de joelho e falarmos com o nosso querido Deus. Querido Pai que está nos céus, santificado, louvado, engrandecido seja o teu santo nome. Aqui estamos, Senhor, nas condições de ovelhas, com os joelhos dobrados, Pai, para te adorar em espírito e verdade. Te agradecemos, Senhor, porque tu nos trouxeste ao melhor lugar do mundo. E aqui estamos com os nossos irmãos, com o intuito, Senhor, de estender as nossas mãos e segurar nas tuas mãos para continuarmos caminhando neste mundo e um dia chegarmos às mansões celestiais. Abençoe cada irmão que aqui está presente e suas famílias representadas, os nossos amigos, Pai, que eles se sintam totalmente voltados para Ti e uma união fervorosa com cada um de nós sobre o Teu nome. Abençoe o pastor, unge os seus lábios, para que a mensagem que ele tem para nós nesta noite seja uma mensagem que venha de acordo com a nossa necessidade. E que nós, Pai, durante esta semana, hoje e esta semana, nós possamos, Senhor, estar ao Teu lado, possamos Te buscar e possamos ter a certeza, Senhor, que por maior que sejam os nossos erros, nossos defeitos, a Tua mão está estendida, estará estendida eternamente para nos resgatar. Nós oramos, Pai, confiando nos méritos do Teu Filho querido e amado Jesus. Amém. Amém. Boa noite. Essa música que eu vou cantar, ela é, na verdade, uma oração, uma conversa de Deus para nós. De tentar, sem lágrimas pra derramar, frustrado como eu, insiste em olhar ao céu, num sentimento de erguer sua voz ao léu. Lá dentro a fé que agoniza, razão clamando por justiça, efeito da dor que cega o seu olhar e que apaga a cor de um sonho a desmoronar. Quero ser a sua visão e acalmar a agonia do seu coração. Quero seu reflexo polir e cantar suavemente pra você dormir. Quero ser sua motivação e manter a união entre a vida e a paz. Quero apenas ser o Deus que tudo faz. Eu
Eu sei que pode ser difícil, mas não conheço o impossível. Estou ao seu lado, ouvindo você clamar, na esperança de você me deixar ajudar. Quero ser a sua visão e acalmar a agonia do seu coração. Quero seu reflexo polir e cantar suavemente pra você dormir. Quero ser sua motivação e manter a união entre a vida e a paz. Quero apenas ser o Deus que tudo faz. Só quero ser seu Deus. Uma boa noite a todos. É uma alegria mais uma vez esta noite estarmos aqui na presença de Deus. A você que está assistindo pela internet, queria mandar um abraço para Helenice Ribeiro, do bairro Taquara. Ela mandou um e-mail para a gente. Deus possa abençoá-la. E a Delca e o Paulo César, eu já mencionei na segunda-feira. Eu queria dizer que eu estou orando pela vida de vocês. Queria mandar um abraço também para o Gerson, lá do Jardim Paulista. Ele me mandou uma mensagem que está nos assistindo nesse momento. E a você que está aqui nesta noite, seja bem-vindo. Que Deus mais uma vez nessa noite fale ao seu e ao meu coração. Nós já cantamos, já oramos. Os nossos amigos, se eu não me engano, nós temos aqui hoje 12 amigos, 11 amigos, é isso? 11 amigos, sinta-se bem, sinta-se na casa de Deus e que Ele realmente nesta noite fale de uma maneira muito clara ao seu coração. Todos têm Bíblia nas mãos? Alguém não tem uma Bíblia? Não tem Bíblia? Eu vou entregar uma para você. 2 Bíblias, mas alguém não tem? 1, 2. Fique com a mão levantada. O irmão Ivaldo irá entregar uma Bíblia para você. Aqueles que já têm suas Bíblias nas mãos, abra em Mateus capítulo 14, versículo 22, palavra de Deus. Mateus, o capítulo 14 e o versículo 22. E aqui em Mateus, o capítulo 14, versículo 22, traz aqui o milagre. Jesus anda por sobre o mar. O versículo 22 diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Versículo 25. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar, e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados, exclamaram: é um fantasma? E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: se és tu, Senhor,
manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus estendeu a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Mais um milagre. E agora o milagre é que os discípulos vão para o mar, Jesus fica orando, e na quarta vigília da noite Jesus vai encontrar os seus discípulos. E para encontrar os seus discípulos, Jesus caminha sobre o mar. E quando ele está caminhando, os discípulos ficaram surpresos, ficaram com medo e disseram: é um fantasma. E Jesus, agora se aproximando, Pedro, que era o mais afoito, fez um pedido para Jesus. Às vezes, pedimos algumas coisas para Jesus que parecem ser impossíveis. Às vezes o pedido nosso, quando clamamos a Deus, e muitas vezes esse clamor é quando estamos na maior dificuldade, na maior angústia, muitas vezes parece impossível. E agora Pedro diz assim: Senhor, se realmente é o mestre, se realmente é o meu rabi, faça com que eu também ande por sobre as águas. E Jesus agora olha para Pedro e diz assim: vem. E a palavra de Deus diz que Pedro fez o quê? Saiu do barco e começou a andar por sobre as águas. Mas chega em determinado momento que Pedro duvidou. E quando ele duvidou, ele começou a afundar. E quando ele começou a afundar, e quando ele começa a afundar, Jesus então dá a mão para ele, levanta e diz: homem de pequena fé, por que duvidaste? E agora Jesus se dirige para o barco e a tempestade faz o quê? Se acalma. Para entendermos um pouquinho sobre este milagre, eu queria estudar com você, primeiramente, a escola dos rabinos, ou a escola dos judeus. Como que uma criança estuda? Como uma criança vai à escola do povo judeu? Primeiro, a criança entra na escola com 6 anos de idade. Depois você vai entender o contexto aqui desse milagre. E a primeira fase da escola de um menino judeu se chama Beit Sefer, que vai dos 6 aos 12 anos. Aqui nós não temos o ensino fundamental, primeiro grau. O menino judeu, ele vai para a escola com 6 anos e fica no Beit Sefer até os 12 anos. E agora, o que ele aprende durante esses 6 anos que ele fica na escola? Ele aprende a Torá. Que quantos livros são? 5. Gênesis, o que mais? Êxodo, o que mais? Levíticos, o que mais? Números e o que? E Deuteronômio. E dos 6 aos 12 anos, o menino judeu, ele grava palavra por palavra, lei por lei da Torá. Acabando os seus 12 anos, o menino geralmente volta para casa. Geralmente o menino judeu voltava para casa e os melhores, aqueles que haviam se destacado no estudo, passavam para a fase seguinte, que era o Beit Talmud, que vai dos 12 aos 18 anos. O que agora
o menino judeu ficava fazendo dos seus 12 aos 18 anos. Agora, ele aprendia todo o Antigo Testamento, decorando agora livro por livro. A Torá ele já havia decorado, ele já havia estudado, e agora ele aprende de Gênesis até que livro? Até que livro? Até Malaquias. Palavra por palavra, verso por verso, e fica então até os seus 12 anos ali, estudando o Velho Testamento. Quando ele termina, começa uma nova fase na vida do menino judeu. E o que ele fazia? Ele entra agora no Beit Midrash. E o que significa isso? Aquele que havia estudado dos 6 aos 12 anos e havia aprendido toda a Torá, voltou para casa, mas os melhores ficaram e agora aprenderam de Gênesis até Malaquias. Esses também voltavam para casa, ajudaram o pai em alguma coisa, no trabalho da marcenaria, mas os melhores, aqueles que se destacavam no estudo, agora entravam no Beit Midrash. O que eles faziam agora? Agora, aquele menino com 18 anos, ele procurava um mestre, procurava um rabi para seguir. E ele não chegava e dizia assim: mestre, eu vou segui-lo, rabi, eu vou segui-lo. Não! Na época de Jesus existiam muitos rabis e muitos mestres andando por toda a Judéia, por toda a Palestina. E enquanto esses mestres estavam andando por ali, aquele jovem de 18 anos que conhecia de Gênesis a Malaquias, ele chegava para o mestre e dizia assim: mestre, eu posso segui-lo? Eu posso ser o seu discípulo? E agora então, o rabi ou mestre fazia algumas perguntas para esse jovem. E perguntava, por exemplo, o que está escrito em Malaquias 1:1? E o jovem tinha que responder. Me diga toda a lei, me diz esse verso. Às vezes, muitas vezes há relato de que jovens tinham que falar palavra por palavra de um livro do Velho Testamento para que pudesse seguir um rabi. Por isso que às vezes você vê a frase: o discípulo come a poeira do seu mestre, porque o mestre sempre andava na frente e os seus discípulos iam atrás. E não era o menino, o jovem, o discípulo que escolhia acompanhar o mestre, mas era o mestre, o rabi, que fazia a prova e dizia: não, você pode me acompanhar. Por que um jovem no Beit Midrash queria seguir o mestre, queria seguir o rabi? Um jovem na sua idade seria um orgulho seguir um mestre, seguir um rabi, porque ele queria aprender com esse mestre. Tudo que o mestre fazia, ele olhava e ficava dizendo assim: como que ele faz isso? Quais são as suas palavras? Quais são os seus conselhos? O que ele fala? O que ele lê? O que ele come? E o discípulo obedecia ao pé da letra tudo aquilo que o seu mestre dizia. Agora, quando o discípulo era escolhido, ele deixava a sua casa, deixava a sua família, deixava os seus pais, deixava tudo para seguir o mestre. Está entendendo agora o contexto de Pedro? Quem eram os discípulos? Quem era Pedro? Quem era André? Quem era João?
esses discípulos, sabe o que eles faziam? Abra sua Bíblia, volte um pouquinho aqui, Mateus, o capítulo 4, versículo 18. Volte um pouquinho, Mateus 4, 18. Volte um pouquinho, Mateus 4, 18 diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque Pedro e André eram o quê? Pescadores, e disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Olha aqui para o pastor. Quem era Pedro? Quem era André? Eles eram os melhores? Eram pescadores. Eles não haviam passado na prova. Eles ficaram dos seus 6 anos até os 12 anos. Eles ficaram dos seus 6 aos 12 anos, aprenderam a Torá, mas depois voltaram para casa com os pais. Depois voltaram para pescar, depois voltaram para ser carpinteiros, depois voltaram para ajudar nos afazeres da casa e ficaram com a sua família. Portanto, os discípulos de Jesus não eram os melhores. Mas agora entra no contexto aqui Pedro. Agora você vai entender. Entra no contexto aqui agora Pedro, no barco, ali. E no momento em que ele vê Jesus, o mestre dele, o rabi dele, andando sobre o mar, o que Pedro pensou? Se o meu mestre, se o meu rabi faz este milagre, eu também posso fazer. Se ele anda sobre o mar, eu também posso andar. E agora ele olha para o mestre. Ele não era o melhor, ele não havia passado nas fases dos vestibulares da escola judia. Ele era um pescador, tinha voltado, mas agora ele foi chamado por Jesus, e ele olha o mestre andando, e ele diz assim: se o meu mestre faz, eu também vou fazer. E ele diz assim: Senhor, mestre, se é o Senhor mesmo que está andando aí, faça com que eu também o quê? Ande. E sabe o que Jesus falou para ele? Vem. Vamos dar uma paradinha aqui antes de continuar? O livro de Atos dos Apóstolos, você sabia que é um livro que ele não tem fim? Menciona a primeira viagem de Paulo, menciona a segunda, e ele não termina. Leia em casa para você ver, ele não termina. Por que ele não termina? O livro Apóstolos, Atos dos Apóstolos não termina, porque os atos dos discípulos de Jesus continuam até hoje. Esse livro só será fechado na volta de Jesus. Agora, você lê aquilo que Jesus fez, e você é um discípulo de Jesus, é um seguidor de Jesus. Você não é o melhor, não somos os melhores. Da mesma maneira como os discípulos André, João, Pedro, dessa mesma maneira nós não somos os melhores. Mas há um detalhe: você pode sim fazer tudo aquilo que Jesus fez nessa terra. Você só não pode fazer uma coisa que Jesus fez: perdoar pecados. Jesus curou alguém, sim ou não? Curou? Os homens também curaram alguém? Pedro curou alguém? Jesus ressuscitou pessoas? Sim ou não? Sim. Os homens também ressuscitaram pessoas? Ressuscitaram. Também seguiram o mestre. Tanto é que Pedro,
da mesma maneira como Jesus fazia os milagres depois que Jesus foi para os céus, as pessoas colocavam os doentes para que o quê? Para que a sombra de Pedro fizesse o quê? Passasse sobre eles. Vamos voltar para o texto ali. Vamos voltar para o contexto ali. Pedro olha e diz assim: Senhor, mestre, Rabi, se o Senhor está fazendo, eu também quero fazer. E agora ele começa a caminhar da mesma maneira como Jesus, da mesma maneira como o mestre, porque ele estava seguindo o mestre, seguindo a Jesus. Só que há um momento, e olha aqui para mim, há um momento em que Pedro começa a afundar. E a pergunta que eu faço para você nesse instante, e com isso nós vamos fechar o sermão dessa noite, a pergunta é a seguinte: por que Pedro começou a afundar? Hã? Hã? Jesus fala para ele assim: por que o quê? Porque você duvidou? Por que duvidastes? Duvidastes do quê? Duvidastes do quê? Da fé? Sabe o que aconteceu com Pedro? Pedro duvidou de si mesmo, que ele poderia fazer da mesma maneira como o mestre. Sabe por que eu digo isso? Porque Jesus, ele já escolheu você. Porque Jesus, ele já deu a vida por você. Porque Jesus, ele já escolheu você para estar aqui nesse momento. Porque ele escolheu você no ventre da sua mãe. Quer ver o texto? Abra sua Bíblia. Em Jeremias, o capítulo 1, versículo 5. Vai lá em Jeremias, o capítulo 1, versículo 5. Jeremias, o capítulo 1, o versículo 5. E Jeremias capítulo 1, versículo 5 diz assim: a mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno. O que aconteceu? Antes de te formar no ventre materno, Denilson, Deus diz: eu já te conheci. Antes de te formar no ventre materno, Calixto, eu já te conheci. Antes de formar você no ventre materno, Ivaldo, eu já conheci você. Eu já sabia onde você estaria, quantos filhos você teria, quais seriam as suas angústias, quais seriam os seus sofrimentos, quais seriam as suas alegrias, quantos filhos você teria, quem seria a tua esposa. Eu já conheci você. Eu já sabia tudo sobre você. Mas a partir do momento em que Pedro duvidou disso, a partir do momento que Pedro duvidou de si mesmo, que foi escolhido por Deus, ele começou a afundar. A partir do momento que ele duvidou que ele poderia fazer igual ao mestre, igual ao Rabi, ele começou a afundar. E sabe quando eu e você começamos a afundar? Nós começamos a afundar quando nós duvidamos de nós mesmos, que Deus nos escolheu e que se estivermos ao lado dele, nós andaremos por sobre o mar. Nós começamos a afundar quando nós tiramos os olhos de Jesus
e colocamos os olhos em outras coisas fúteis desse mundo, aí nós começamos a afundar. Nós começamos a afundar e afundamos muito quando nós duvidamos da palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Salmo 139. Salmo 139. Versículo 1. E para mim esse é o salmo mais maravilhoso, porque diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto, e de longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobre modo elevado não posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? E para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. E se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão, e a Tua destra me susterá. Se eu digo as trevas, com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te são escuras, as trevas e a luz para o Senhor são a mesma coisa. Pois Tu formastes o meu interior, me teceste no seio da minha mãe, graças Te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso o Senhor me formaste. Amém. Você crê nessas palavras de Deus? Não é você que escolhe seguir a Deus, não é assim. Não é você que decide a tua família, não é que você que decide os teus caminhos, não é você que decide o que você quer para a tua vida. Sabe por quê? Porque Deus, Ele já escolheu você, Ele já planejou você, Ele já desenhou a tua vida, as tuas alegrias, a tua família. Ele já desenhou você. Por isso nessa noite eu quero fazer um apelo para você. O apelo que eu vou fazer para você nessa noite é para que você pare de duvidar de você mesmo. E se porventura eu estou falando para alguém que está afundando nessa noite, se porventura eu falo para alguém que tem duvidado que pode, se eu estou falando para alguém nessa noite que duvida que foi escolhido por Deus, eu quero que você saia daqui nessa noite crendo que Deus escolheu você, que Deus olha por você e que Deus quer dar a vitória para você nessa noite, em nome de Jesus. A Beatriz vai cantar nesse instante uma música para a honra e glória do nosso Deus. E quando a Beatriz estiver cantando, eu gostaria que nessa noite você tomasse uma decisão ao lado de Deus, mais uma decisão. E sabe qual a decisão que eu gostaria que você tomasse nessa noite? A decisão de se entregar a Jesus. A decisão de olhar para o Mestre e não tirar os olhos dele. Parar de duvidar que você não pode segui-lo, não pode estar ao lado dele, que é muito pesado, que é muito difícil. Quem sabe nessa noite você precisa deixar algumas coisas para seguir o Mestre, para seguir a Jesus. Os discípulos, eles deixaram o pai, a mãe, a família, o trabalho, deixaram tudo para seguir a Jesus. E se nessa noite eu estou falando para alguém que precisa deixar algumas coisas para seguir a Jesus, hoje é a noite da tua vitória. Hoje é o dia da tua vitória. Eu não sei se existe alguma coisa que está impedindo você.
Será que seria a guarda do sábado que está impedindo você de se entregar a Deus? Será que nessa noite é a família que está impedindo você de se entregar a Deus? Será que nessa noite é a internet? É um pecado? É algo que Deus precisa limpar da tua vida para você seguir a Deus? Não duvide que você pode, porque Deus já te deu a vitória. Ele já escolheu você. E se nessa noite você quer tomar uma decisão ao lado de Deus, existem algumas pessoas que estão na internet. O Elmo Gozzi, ele está lá nesse momento orando pelo seu filho. O Luiz Eduardo, que pede oração pelos filhos e mandou um e-mail para a gente também. A Mari Penha, que também pediu oração, porque ainda ela está trabalhando e precisa arrumar um emprego que não trabalha aos sábados. Você que está assistindo nesta noite, Deus também quer te dar a vitória. E não duvide, porque Ele escolheu você. Porque Ele escolheu você. E o apelo que eu faço nessa noite é para que você sinta-se escolhido por Deus nessa noite. Porque Ele vai pensar você dizendo: eu escolhi você. Você para me servir. Você para entregar a sua vida a mim. Eu escolhi você para ser o meu discípulo. E se nessa noite você quer tomar uma decisão ao lado de Deus, e o apelo que eu faço nessa noite é para todos: saia de onde você está e venha até o altar do Senhor enquanto a Beatriz canta. Eu vou estar orando por você, e que a sua decisão seja por Jesus nessa noite. Amém. De joelhos estou mais uma vez. Venha até o altar do Senhor. De joelhos, Senhor, neste teu santuário de paz. Venho aqui te pedir mais uma vez. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a vencer todo mal. Esse mal que me afasta de ti. E que me faz passar tantas noites sem dormir. Onde está você? Venha até o altar do Senhor. Devolve o sono, Senhor. Me concede a paz, sua paz. Me concede a paz. Quantas vezes eu quis ouvir tua voz, mas não pude, Senhor. Eu estava ocupada demais. E quantas vezes lembrei do teu amor e chorei, Senhor, pois as garras do mal eu senti. Quantas
podes curar-me, Senhor, me concede a paz, tua paz, me concede a paz, me concede a paz, me concede a paz. Amém? Que Deus abençoe você. Não duvide que você pode andar sobre as águas. Não duvide, porque o Deus que nós pertencemos é um Deus que não patrocina fracassados, que nunca perdeu uma batalha, Ele sempre ganhou. E se estivermos ao lado dele, nós seremos também vitoriosos. Amanhã nós teremos aqui um lindo batismo. E eu convido você para estar aqui, mas eu convido você para dar um passo a mais. Se porventura há alguém aqui, eu sei que existem pessoas que já estudaram a palavra de Deus, já estão prontas para serem batizadas. Se é do seu coração também andar sobre as águas em direção a Jesus e ser batizado, nós teremos um batismo amanhã e outro sábado. E com certeza o céu ficará muito feliz, esta igreja também. Mas quem sairá ganhando com tudo isso é Jesus e você. Porque se fosse só por você, ele teria morrido. Por isso você é a pessoa mais importante para ele. Entregue-se a Deus. Se não há nada que impeça de você ser batizado em nome de Jesus. Sábado nós teremos aqui uma festa. E eu quero ver você bem lá dentro do tanque. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, nós queremos seguir ao Teu Filho Jesus e andar nos mesmos passos que Ele andou aqui nessa terra. Pedro duvidou de si mesmo que poderia ir na Tua direção. E se há porventura alguém aqui nesta noite que duvida que pode ir na Tua direção, dê certeza a esta pessoa que ela foi escolhida por Ti. Se há porventura alguém indeciso pelo batismo, se há porventura alguém que tem algo que está atrapalhando de entregar a vida a Ti, ó Pai, não deixe que o inimigo fale a mente dessa pessoa, não deixe que nada atrapalhe a sua decisão, mas que ela se jogue nos Teus braços e seja batizada em nome de Jesus. Abençoe a cada um de nós nessa noite. Obrigado porque nos falou de uma forma muito clara ao nosso coração nessa noite. Obrigado pelas decisões aqui tomadas. E por isso nesse instante nós fazemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. 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 Você pode voltar para o seu lugar, nós teremos a música final. Pode ser Eu Te Amo, Deus? Eu Te Amo, Deus? Pode ser? Vamos ficar em pé. Eu te amo, ó Deus. Todos saiam daqui abençoados pelo poder de Deus. Eu irei despedi-los à porta. 579.